O coração humano equipara-se a uma cisterna. Fomos desafiados a esta temática, ou estamos a ser desafiados a várias temáticas ao longo deste mês. E o Jonatas, na introdução da série, escreveu esta frase. O coração humano equipara-se a uma cisterna. Um poço escuro, onde a escuridão, a solidão e o desespero podem surgir. E de certeza que tu e eu já nos sentimos nos nossos poços escuros. E não conheço todos, mas de certeza que alguns de nós dizem, André, eu estou num poço agora. Ou este é o meu poço neste momento. E às vezes estamos sem forças, sem rumo, sem esperança, até sem conseguir olhar para cima no poço para ver aquela luz pequenininha às vezes que está lá em cima. Momentos em que o nosso coração parece completamente quebrado, estilhaçado, cheio de mágoas, medos, vícios, feridas antigas, e nós tentamos esconder. Nós somos bons nisso, a esconder. Então como é que estás? Tudo bem. E por dentro, nada nos sacia. Tentamos preencher, às vezes, com trabalho, com distrações, com relacionamentos, mas nada disso funciona. E vivemos num tempo, numa cultura em que o desempenho é tudo. Em que nós somos avaliados pelo nosso desempenho. Tu és aquilo que fazes. Tu és aquilo que fazes. Aquilo que tu produzes. E no meio desta cultura, o que acontece é que muitos de nós vivemos completamente quebrados, a desmoronar no fundo do poço. E é uma dor silenciosa. A vergonha é pesada. Nós nem ousamos partilhar isso com alguém. E o nosso poço continua seco. Completamente seco. E às vezes a única restinha de esperança é aquela luzinha lá no cimo do poço, quando não vem alguém e a tapa. E nós deixamos de ver qualquer coisa. Mas Jesus conhece esse lugar. Ele não se afasta da nossa escuridão. Ele entra no poço, não o faz para nos condenar, mas para nos ajudar, para nos curar. Então nós precisamos de dar espaço a esta cura. E eu creio que temos tentado cultivar na nossa comunidade, na nossa igreja, esta ideia de sermos verdadeiros. As coisas às vezes não estão bem. Nós não fingimos que está tudo bem. E é honesto dizer como é que estás. Mal. Não está tudo bem. Esta semana não correu bem. Precisamos de reconhecer que há rachaduras dentro de nós, que há fendas dentro de nós. E admitimos, claramente, que sozinho não conseguimos, mas precisamos de Jesus. E as situações não passam às vezes rapidamente, a recuperação às vezes não é rápida, mas ela é real. Dia após dia, Jesus vai curando o nosso coração. E começa com este passo, reconhecer que temos sede e deixar que Jesus nos possa saciar. E às vezes este é o passo mais difícil de todos, é reconhecer. Estou todo partido, todo quebrado, mas eu não consigo reconhecer, olhando para dentro de mim, as minhas feridas e as minhas mágoas. Um dos livros que nós estamos a ler, tanto no grupo de homens como no grupo de mulheres, é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E Peter Scazzero e a esposa dele têm uma citação lá que diz: uma fé que ignora as nossas emoções ou tenta suprimi-las não é uma fé completa. Então creio que Jesus nos chama a uma espiritualidade que integra mente, coração e corpo.
Jesus olha para nós inteiros, como um ser inteiro. E quando Ele traz cura ao ser inteiro também. Então queria ler convosco nesta tarde. É um texto muito conhecido, mas creio que valerá a pena voltarmos à palavra. Lá em João, no capítulo 4, eu irei ler na versão da Bíblia para Todos e queria começar no versículo 3 até ao versículo 30. Eu sei que é extensa a leitura, mas o meu desafio é que ao ler possamos ir deixando que o Espírito vá falando ao nosso coração e se houver alguma palavra, alguma frase, por favor escreve no teu caderno, escreve no teu telefone, o que tiveres à mão, mas não deixes que essa palavra se esvaia por aí. Então João 4, versículo 3 diz: então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. E na viagem ele tinha de atravessar a Samaria e chegou então a uma terra da Samaria que se chama de Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado a José. E era ali o lugar do poço de Jacó. E cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço, e era por volta do meio-dia. E nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço, e Jesus pediu-lhe de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher disse-lhe: mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água, a mim que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o que Deus tem para te dar, respondeu Jesus, e quem é aquele que te está a pedir água, tu é que lhe pedirias, e ele dava-te a água viva. E disse a mulher, nem sequer tens um balde, o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado, Jacó, deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante do que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que dá vida eterna. A mulher pediu-me: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precisar de a vir buscar a este poço. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e volta cá. E ela disse: não tenho marido. E Jesus continuou: tens razão em dizer não tens marido, porque já tiveste 5, e o que tens agora nem é teu marido. Disseste a verdade. A mulher reconheceu então: Senhor, estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte, e vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte nem em Jerusalém que hão de adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que Deus procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse então a Jesus: sei que és o Messias, isto é, o Cristo que há de vir. E quando ele vier, há de anunciar todas estas coisas. E respondeu-lhe Jesus: tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. E nessa altura chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando ouviram a falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar: que procuras? Ou por que é que está a falar com ela? A mulher, então, deixou o cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? E eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. No versículo 4 e no versículo 6 nós percebemos que Jesus conhece e entra no nosso poço escuro. Versículo 4 e no versículo 6 diz: Jesus estava cansado da viagem, sentou-se ao pé do poço, era quase meio-dia, a hora do calor, e uma mulher samaritana veio buscar água. E Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Na rotina diária, na tua e na minha rotina diária, na solidão, às vezes todos os dias parecem iguais. Sair de casa, trânsito, trabalho, almoço, trabalho,
trânsito, casa, filhos. E às vezes a rotina parece igual todos os dias. E instala-se aquele cansaço profundo que tantas e tantas vezes nos vai tirando as forças, nos vai esgotando. E então sentimos como num poço vazio. E talvez o poço da minha vida ou da tua vida seja esta rotina seca. As manhãs onde tudo parece pesar. Os hábitos que perderam a alegria ou o sentido. O lugar onde tu estás, mas te sentes sem esperança. E é exatamente aí, nesse lugar, que Jesus vem ter contigo. Que Jesus vem ter comigo. É exatamente nesse lugar de cansaço e vazio que Jesus se senta ao nosso lado. Num gesto simples, mas ao mesmo tempo profundo. Ele diz, dá-me de beber. E notem que este não é um pedido para receber. Jesus não quer receber. Ele que é a fonte eterna pede porque Ele quer abrir espaço neste relacionamento contigo. No meu relacionamento com Jesus. Para que o coração dele possa ser aberto e o meu coração possa também ser aberto. O que é interessante é que ao ler os Evangelhos, eles relatam que Jesus não se encontra apenas connosco nos momentos muito espirituais, na hora do culto. Jesus encontra-nos no normal da nossa vida, no dia a dia da nossa vida, no trabalho repetitivo, na rotina da nossa família, na solidão dos dias que são completamente iguais e até no lugar do nosso cansaço. Jesus não nos evita quando estamos cansados, vazios ou perdidos. Ele não corre para longe do sofrimento ou do silêncio do nosso poço interior. Pelo contrário, Ele entra nesse espaço urgente da alma, Ele senta-se comigo e contigo e começa um diálogo cheio de esperança, cheio de amor. O diálogo que Jesus inicia é um convite para descobrir o que parece cansativo e sem vida pode ser transformado em algo como uma fonte de vida, capaz de dar sede àqueles que estão à nossa volta. E Jesus, temos falado ao longo das semanas, encontra-nos em todas as dimensões da nossa vida. E isso inclui, como já disse há pouco, as nossas emoções, as nossas fragilidades profundas. Ele encontra-se comigo e contigo no interior do nosso coração, não apenas no exterior, não apenas no que tu e eu podemos visualizar. Uma espiritualidade saudável abrange o cuidado emocional que permite experimentar uma paz verdadeira. E precisamos estar atentos aos pequenos poços do nosso dia-a-dia. Aquele momento em que nos sentimos exaustos, aquela conversa que chega sem esperarmos, aquele instante em que o silêncio se instala e, mais uma vez, parece que estamos no fundo do poço. Mas precisamos de reconhecer esses momentos como o lugar e o espaço onde Jesus quer entrar, onde Jesus quer agir na minha e na tua vida. Henry Nouwen diz que Deus não está longe de nós, mas no mais profundo da nossa vulnerabilidade. Então, o desafio para mim e para ti nesta tarde é que nos nossos poços de cansaço, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, perceber que Jesus se senta ao nosso lado. Ele se abeira de nós e encontra-nos ali. E não é apenas um encontro fortuito, é intencional. Jesus intencionalmente chega-se a mim e a ti no meio do nosso dia-a-dia. Porque Jesus é maior que a secura do nosso coração. Lá no versículo 13 e no versículo 14 nós lemos: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente de água que dá para a vida eterna. E olhando para a história que nós lemos, a vida da mulher samaritana era marcada por tentativas sucessivas e repetidas e falhadas de preencher um vazio interior profundo.
O texto diz-nos que ela teve 5 maridos e que agora vivia com outro homem. Na verdade, ela vivia um ciclo de relacionamentos que não lhe traziam a verdadeira satisfação. E eu e tu tentamos preencher o nosso vazio com tantas e tantas coisas. Com trabalho, com redes sociais, com confortos passageiros, com comida. Mas nada muda. Nada chega ao coração, nada satisfaz o coração. Tentamos saciar a sede que temos por significado, por amor, por identidade em coisas passageiras e instáveis. E preenchemos este vazio no trabalho sem descanso, nas conquistas superficiais, no consumismo que promete uma satisfação rápida. Mas o resultado é que voltamos sempre a ter sede. E Jesus provoca-nos a reconhecer que esta sede, o não fingir que está tudo bem, Ele provoca-nos. Ele chega-se a nós e Ele dialoga comigo e contigo. E precisamos de entender que Ele é a fonte que jorra de dentro de cada um de nós quando nós nos aproximamos dEle. Ele não promete um alívio momentâneo, um alívio instantâneo, não é um passe de mágica em que Jesus chega a nós e a situação automaticamente fica bem, mas é um processo, uma transformação profunda e duradoura. Esta água viva, ela não seca, ela não se esgota, ela não desaparece, ela não se esfuma pelas rachaduras do nosso poço, ela permanece lá. Ela dá a vida eterna, a verdadeira vida que satisfaz o mais profundo do nosso ser. E o texto faz esta promessa hoje a cada um de nós. O convite de Jesus é para que possamos reconhecer a nossa sede e a chegarmos à fonte verdadeira que é Jesus. E não às fontes momentâneas que o mundo nos vai oferecendo, mas chegarmos àquele que é a verdadeira vida, a vida eterna, Jesus. C.S. Lewis, num dos seus livros, ele diz: se encontra em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Esta sede profunda e insaciável que eu e tu vamos tendo só encontra resposta na verdadeira fonte, que é Jesus. E esta fonte verdadeira confronta-nos. Ela dialoga connosco, com o nosso interior, com as nossas dúvidas, as nossas mentiras que nós vamos dizendo a nós próprios. E lá no versículo 17, o texto diz-nos, Jesus disse: tens razão quando dizes não tenho marido. Ele: tiveste 5 e agora o que tens não é teu marido. E depois tem este pormenorzinho: nisto disseste a verdade. Jesus revela a verdade que liberta. Quando Jesus se aproxima da mulher no poço, o texto, se lerem nas diferentes versões, ficamos com esta sensação que ela tenta mudar de assunto. Ela diz: como é que tu falas comigo? Tu és judeu e não tens que falar com uma samaritana. Ela tenta mudar de assunto porque percebe que este homem a conhece. Ele conhece o íntimo da sua história. Ele conhece até os seus fracassos do passado. Então eu e tu também temos esta tendência de tentar esconder, de tentar camuflar, de tentar abafar. Não, Jesus, aí tu não vais. Tentamos esconder as nossas feridas, usar as máscaras para parecer que está tudo bem aos olhos dos outros, manter a superficialidade para não nos sentirmos vulneráveis. Como é que estás? Tudo bem. Mas sabem, Jesus não recua diante do nosso poço escuro. Ele não recua, ele continua lá sentado. Jesus podia: ok, eu não falo com mulheres samaritanas, e punha-se a caminho. Até porque os discípulos já estavam a chegar. Mas não, Jesus não recua diante do nosso poço escuro, do nosso coração rachado e das histórias que nós queremos ocultar. Às vezes até de nós próprios. Ele conhece tudo. Cada dor, cada medo, cada falhanço, cada falha. E mesmo assim Ele dirige-se a mim e a ti com amor e com ternura.
E este é o grande segredo. Jesus não veio para condenar, mas para libertar. Ele toca no ponto mais sensível do nosso ser para abrir espaço à cura e à restauração. Não uma restauração momentânea, mas uma restauração que dura, que é eterna. Porque às vezes nós carregamos pesos silenciosos, fardos silenciosos, culpas, fracassos, feridas antigas, vergonhas que nos afastam de outras pessoas e até de nós mesmos. E no diálogo com Jesus ele revela a verdade ao nosso coração. Não para nos prender com esses fardos, não para dizer, aqui está a tua culpa, nada disso. Ele ilumina as sombras e mostra-nos que, mesmo no poço mais fundo, a vida pode voltar a surgir. A água pode brotar. Então Jesus convida-nos a uma honestidade interior. Graça e verdade, como diz o nosso amigo Carlos. Uma integração da verdade emocional com esta verdade espiritual, reconhecendo a nossa dor e vulnerabilidade como caminho para a cura. E eu aqui parafraseei Escazero. Escazero diz que esta é uma caminhada vital para uma fé madura. É quando tu juntas a verdade emocional com a verdade espiritual. Não sei se aqueles que nos visitam há pouco tempo repararam que o prédio foi todo pintado, não é? Mas aqueles que vêm há uns meses devem-se lembrar que ali havia uma rachadura enorme ali. Estão recordados daquela fenda que estava ali naquela parede? Ainda temos vestígios lá em cima ali naquela parte da madeira. E por fora, se fossem lá do outro lado, tudo estava bem, normal, do lado ali do hotel. Eles até pintaram para ficar mais bonito, porque o hotel está lá do outro lado. Mas o que acontecia era que aqui por dentro a fenda ia crescendo, o amarelo da infiltração da água ia se espalhando. Recordam-se como é que estava? Causava infiltrações. Quando nós entrávamos, às vezes cheirava a mofo, não era? E um dia chegou o pedreiro, ou o construtor que fez aqui as obras, não é? Então ele limpou a tinta, partiu a fenda, pôs cimento novo, pintou. E aquilo que parecia assustador no princípio, que era aquela fenda, aquele buraco que ele criou, escondia realmente um cuidado do construtor com o prédio. Só depois de ele poder partir aquela fenda e ver de onde entrava a água é que ele pôde reparar aquela fenda. E a verdade é que Jesus age assim com o nosso coração também. Jesus olha para a minha e para as tuas fendas, para as tuas rachaduras, e ele vai abrindo caminho até conseguir perceber onde está o problema. E aí contigo, ele não vai lá para dizer, ok, está aqui o problema, mas ele contigo vai trabalhando caminha contigo até que, revelando as nossas feridas, as nossas falhas. Para quê? Para que a cura possa começar. Para que a restauração possa começar. Versículo 28 e versículo 29. E toda esta restauração tem um propósito, que é Jesus transformar-nos em testemunhas. Versículo 28 e 29 diz que a mulher deixou o seu cântaro. Ela voltou à cidade e disse às pessoas, venham ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Será ele o Messias? Lembram-se que hora era no início do texto? Meio-dia. Porquê é que ela ia ao meio-dia? Porque era hora de calor, ninguém estava lá. E o que é que ela faz? Deixa o cântaro e corre de volta para a vila. A mulher samaritana que anteriormente se escondia e evitava o olhar daquela população, dos seus vizinhos, corre agora para a cidade para contar as novidades que transformaram a sua vida. Aquela que carregava um passado marcado pela rejeição e pela vergonha, torna-se a primeira evangelista daquela comunidade. A prova que o encontro dela com Jesus, a água viva, é que ela deixa o cântaro, que era a sua segurança. Aquele símbolo da sua busca diária de satisfação. E corre para partilhar com outros a sua experiência.
E este é o milagre do encontro com Jesus. O coração que antes estava fechado no seu poço torna-se agora fonte que transborda para os outros. E o texto diz-nos, se continuarem a ler, que o testemunho desta mulher leva muitos samaritanos a crer em Jesus. E isto mostra-nos que a transformação não é apenas pessoal, mas é também comunitária e que impacta vidas daqueles que estão à nossa volta. Então eu creio que a história desta mulher ensina-nos que a parte da nossa vida que parece às vezes mais sombria, mais escura, mais vergonhosa, mais inútil, queridos, ela pode ser usada por Deus como uma poderosa mensagem de esperança para outros que estão a caminhar na cidade connosco. Então Jesus faz brotar do nosso poço seco uma nascente que pode regar outras vidas, outras comunidades, a cidade, o país, o mundo. Não sabemos. Será que esta semana podemos pensar em alguém com quem podemos partilhar uma simples palavra sobre Jesus? John Stott lembra-nos que a missão é a simples lógica do amor. Se conhecemos Cristo, queremos dá-lo a conhecer. Conhecemos Cristo, queremos partilhá-lo. Então, como da mesma forma que a mulher samaritana foi impulsionada, não porque Jesus a obrigou, mas porque ela sentiu no seu íntimo que tinha encontrado o Messias, a partilhar esta transformação que viveu, eu e tu somos chamados a ser testemunhas vivas do amor e da vida que Jesus nos oferece esta semana. O coração humano é como um poço, uma cisterna, escuro, cheio de cansaço, mágoas, medo, solidão. E esta é a realidade de muitas pessoas na cidade. A realidade de muitos daqueles que vivem à nossa volta. Por fora até podem parecer estáveis, com sucesso, mas por dentro podem estar vazios e rachados, ansiando por algo que completamente e verdadeiramente os mude. Então Jesus chama-te, a mim e a ti, hoje a uma caminhada onde o coração é cuidado por completo. Onde a verdade, a cura e a transformação incluem mente, alma e emoções. Em Jesus este poço escuro, esta cisterna, torna-se numa fonte viva. Relembramos que Jesus não nos evita no nosso cansaço diário, nas nossas feridas, mas Ele aproxima-se de cada um de nós. E mais do que isso, eu creio que Jesus revela, neste diálogo de intimidade com Ele, a verdade que nos liberta. Aceitamos-nos como nós somos. Nós não somos aquilo que fazemos ou que fizemos. Mas Jesus redime o nosso passado e usa-nos, e usa o nosso passado para a bênção daqueles que estão à nossa volta. Jesus não veio condenar, mas restaurar, lemos nós no texto bíblico. Então que este texto, o exemplo desta mulher, possa ser de ânimo para mim e para ti nesta semana. Quando no nosso dia-a-dia, na rotina do dia-a-dia, nos nossos poços, sentirmos vazios, perdidos, sem solução, que nos possamos lembrar que Jesus se achega a cada um de nós. Que a nossa oração nesta semana seja: Senhor, entra neste espaço de intimidade comigo. Entra neste espaço de diálogo comigo. E queremos entregar a Ele as nossas dores, os nossos desejos. Mas também procurar aqueles que estão à nossa volta. Levantar os nossos olhos e olhar para aqueles que estão à nossa volta. Aqueles que precisam de uma palavra de esperança, de um gesto de amor. E tanto a cidade precisa disso nos nossos dias. Então que neste dia, no resto deste dia, nesta semana que hoje se inicia, que o exemplo desta mulher possa perdurar no nosso coração. Amém.